a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Oração. Ele ouve. Aquilo que nós aprendemos sempre, que é orar. Orar ao Senhor, pedir a Ele, estarmos prontos para ouvir também a resposta que Ele tem a nos dar. E a oração, que nós também, ela pode muito nos seus efeitos. Oração é uma arma poderosíssima dentro daquilo que são os recursos, os meios de graça que nós temos e Deus disponibiliza para nós fazermos uso e vencermos as fortalezas. E nós vemos aqui a oração de um homem chamado Moisés. Era um momento de definição. Um povo que ainda não conhecia Deus direito. Israel estava ali 430 anos cativo no Egito, já um tempo bastante prolongado, e a história de Deus era algo que se passou a eles, mas eles não tinham experiência com o Senhor ainda. E aqui nós vemos, quando no momento da praga, aqui nós vemos o momento da praga das moscas. Já viram? Essa aqui já era aquilo que Deus havia feito, a morte que havia ali no Nilo, e agora as moscas ali infestando em todos os lugares. E nesse apavoramento, nós vemos quem que pede uma oração? Faraó. Faraó pede uma oração. Diz o seguinte, olha, diz Faraó, eu vou deixar vocês irem. É claro que ele não deixou, sabem que ele não deixou. Somente que indo, vocês não vão longe. E quando for, orem por mim também. Ore por mim. Moisés diz, eis que eu saio de ti e orarei ao Senhor, e esse enxame de mosca ele vai sair. Aqui nós vemos duas coisas. Faraó não orou, pediu que outro orasse por ele. E Moisés diz, eu vou orar a Deus. E na oração, nós pensamos o seguinte, qual foi o resultado dessa oração na vida do povo de Deus? O povo de Deus viu o resultado da oração. Veio ali a praga das moscas e na oração elas saíram. Oh, que coisa! Deus ouviu a oração. Para Faraó, ore por mim também. Pelo que eu vejo, esse Deus seu é poderoso, a oração dele pode me atingir também. E pode mesmo. E ele foi beneficiado da oração. Só que não trouxe nenhum benefício espiritual para ele. Serviu para ele como testemunho que Deus é vivo, verdadeiro e que Deus opera em todos os momentos. Mas o importante é nós estarmos em comunhão com Deus, que a oração, ela nos leva a ter comunhão com Deus. Quando Moisés ora a Deus, ele fala com Deus, e o Senhor diz que Moisés, meu servo, eu falo cara a cara, ou seja, havia uma intimidade muito grande entre os dois, Moisés e o Senhor. Moisés ficou, depois Moisés ficaria 40 dias e 40 noites em jejum no monte. Que coisa boa, hein? Mas 40 dias? Ora, quem fica 40 dias falando com Deus face a face, ele vai lembrar de tudo, menos de se alimentar. Porque é maravilhoso estar diante do nosso Deus. E Deus é poderoso para sustentar um homem só com a sua graça. Até naquilo que é físico, o Senhor nos faz superar. Mas estava ali um homem que pediu oração. Ore por mim. Ora, a oração, ela pode ser feita por você mesmo. Você não precisa de depender da experiência de outros. Você mesmo pode ter a sua experiência. A oração é o momento que nós abrimos o nosso coração a Deus. Não só em palavras, mas o nosso coração tem que estar aberto para o Senhor. Faraó pediu uma oração, mas com um coração endurecido, coração fechado, incapaz de deixar que Deus entrasse e fizesse habitação. Mas a oração é isso, nos leva à comunhão com Deus. Moisés, diferente, ele orou ao Senhor e Deus ouviu a sua oração. E essa comunhão que Faraó não tinha, Moisés teve. Moisés teve e continuou assim, nessa intimidade com Deus. Às vezes, nós precisamos de oração. Ore por nós e recebemos isso com o coração aberto. Mas Faraó não. Ore por mim
mas com o coração fechado. Oração é o momento de nos abrirmos para Deus. Colocar os nossos segredos diante do altar do Pai. Dizer aquilo que está no nosso coração e sermos ouvidos por Ele. Oração. Ele ouve. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus. Yo sé que puedo orar. Mis temores y aflicciones y dolores excepciones aprendí a colocar mi vida en el altar. Así sé que puedo orar y en Dios puedo confiar. La oración va donde yo no puedo oír. Dios prometió socorrerme al pedir. La oración de los que aman a Dios puede mucho en su poder. Y cuando estoy en oración, todo puede acontecer. Soy lavado y redimido, no preciso temer, pues la sangre de Jesús es que tiene el poder de hacerme entrar en la presencia de Dios. No hay más impedimento para estar